Temporada terminou ontem para o Jack, com o vice da Copa Santa Catarina. E a Drica Varim está chegando aqui para contar mais, falar do jogo. Drica, boa tarde. A derrota de virada, hein? Mas o tricolor comemorou outra coisa ontem. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Ficou com o vice da Copa Santa Catarina, mas ficou também com a vaga na Copa do Brasil. Mas antes a gente vai falar dessa partida do jogo de volta lá no Orlando Scarpelli. O Jack foi até lá tentando buscar uma missão quase impossível, né? Tentando fazer aí o que não fez durante todo o ano, que era marcar pelo menos 3 gols para levar a decisão para os pênaltis e até saiu na frente, viu? Eduardo marcou para o Jack, abriu 1-0. O Joinville estava bem, inclusive no primeiro tempo, criou algumas oportunidades ali no campo ofensivo, teve que fazer algumas alterações também na escalação inicial, o Joinville, mas aí teve o Alisson expulso, né? O zagueiro Alisson acabou sendo expulso e depois da expulsão aí a coisa mudou de figura, até porque o Joinville estava com um jogador a menos. O Figueirense foi em busca aí da virada diante da torcida. Orlando Scarpelli completamente lotado, conseguiu vencer por 2-1 para carimbar aí esse título da Copa Santa Catarina e também da vaga na Copa do Brasil. E aí, com relação à vaga na Copa do Brasil do Joinville, o Joinville contou com uma ajudinha da Chapecoense. Existia, né, nessa reta final aí de Série B a grande expectativa de a Chapecoense subir para que o Joinville herdasse essa vaga na Copa do Brasil como quarto colocado do Campeonato Catarinense, e foi o que aconteceu. Chapecoense venceu o seu jogo, contou com outros resultados, conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo subiram, e com o acesso da Chapecoense, o Jack ficou com a vaga na Copa do Brasil. Com isso, no ano que vem vai ter Campeonato Catarinense, começando no dia 7 de janeiro, Série D, Copa do Brasil e aí a Copa Santa Catarina no final do ano. Claro que Joinville encerra essa temporada muito longe do grande objetivo que era subir para a Série C. A Copa Santa Catarina começou mal, conseguiu chegar na final, mas tem muita coisa para ajustar aí para a temporada de 2026, que começa já no dia 7 de janeiro. O elenco, quem vai ficar no Joinville e comissão técnica se reapresentam no dia 1º de dezembro, e esses próximos dias vão servir justamente para isso, né? Para fazer essa avaliação de quem tem contrato e realmente vai ficar, quem não tem contrato e o Joinville quer que fique, fazer contratações, porque no dia 1º de dezembro já começa essa pequena pré-temporada, né? Reduzida por conta do calendário da temporada que vem. Catarinense começando no dia 7 de janeiro e já com o Jack Figueirense novamente aqui na Arena Joinville. E na quadra teve vitória do Joinville Vôlei lá no ginásio da Univille. Confronto direto, jogo de 6 pontos e torcida apoiando do início ao fim. Era o cenário perfeito para o Joinville Vôlei conquistar a primeira vitória em casa na Superliga. E o roteiro se concretizou. Com direito a 7 pontos consecutivos para virar o último período, a equipe joinvilense superou o Juiz de Fora na noite de sábado. O Joinville dominou o primeiro set e fechou em 25-17. No segundo período, equilíbrio. E com emoção, os donos da casa fecharam em 32-30. No terceiro set, resiliência joinvilense. O time estava perdendo por 18-13 quando iniciou a arrancada. Com 7 pontos consecutivos, o Joinville virou o período e fechou o jogo com 27-25. Eleito o melhor da partida, o ponteiro Marcos foi o maior pontuador ao lado do oposto Jaques. Ambos marcaram 16 pontos e Marcos evidenciou o trabalho e a evolução da equipe. A gente cresce junto, a gente ganha junto, a gente perde junto, e tudo isso aqui eu acho que está sendo refletido dos outros jogos que a gente teve. Então, eu acho que a gente vai continuar trabalhando para melhorar, para conseguir ter mais vitórias, e eu acho que o troféu é isso. Eu venho trabalhando muito forte também, venho buscando muita melhora em alguns fundamentos, e o grupo e o professor estão me ajudando com isso. E a resiliência em buscar a virada, claro, ficou marcada no jogo. Lição aprendida em uma derrota. Tem que ser isso, a gente, enfim, vai passar por diversas situações ruins em outros jogos, né, em outros momentos, e que a gente não pode desistir, não pode largar o set, porque acontece isso, né? A questão de você suportar a pressão, a gente jogou 2 sets que foram até o último ponto, com 7 points para o outro lado, inclusive, quer dizer, a gente suportou essa pressão, e isso é
é o crescimento que eu espero, que a gente vai saber suportar essas pressões, continuar lúcido, continuar fazendo o que tem que ser feito para conquistar a vitória. Acho que isso foi positivo, foi um outro ponto de crescimento. Jogando no ginásio da Univille, o Joinville Vôlei vence o Juiz de Fora por 3-0, depois de buscar uma grande desvantagem no último período e agora se prepara para enfrentar o Monte Carmelo neste sábado no Centro Eventos Carl Hansen. Eu acho que é parecido, né? A gente precisa crescer essa semana, precisa treinar, precisa evoluir, precisa analisar aí as falhas desse jogo. A gente tem que analisar tudo e fazer uma semana produtiva, né? Detectar os erros, fazer treinos que corrijam essas falhas e fazer treinos preparatórios para jogar contra o Monte Carmelo, que também vem fazendo uma boa campanha, mas é um concorrente direto nosso. Óbvio que aqui em casa a gente tem que tentar justamente de novo um bom resultado para subir mais na tabela. É boa a vitória do Joinville Vôlei, que inclusive colocou o time na 8ª colocação. Estava na dependência de saber ali como é que seria Monte Carmelo e Praia. O Monte Carmelo perdeu por 3-0 ontem para o Praia Clube e com isso o Joinville voltou aí à zona de classificação aos playoffs da Superliga e tem esse confronto direto já no sábado. Essa semana a gente traz os detalhes das vendas de ingressos. E ainda na quadra, mas falando de futsal, o jogo entre Atlântico e Jaraguá, o jogo de volta da semifinal da Liga Nacional, precisou ser adiado. A gente já está vendo aí as imagens. O jogo marcado para ontem às 5 horas da tarde lá em Erechim, no Caldeirão do Galo, não teve a menor condição desse jogo acontecer. Erechim foi atingida aí por uma forte tempestade, chuva e granizo que levou vários estragos aí para toda a cidade, inclusive para o ginásio. Dentro do ginásio, tanto os jogadores como a torcida do Atlântico e do Jaraguá, a gente está vendo aí se protegendo porque estava chovendo dentro do ginásio, inclusive furou, né, o telhado aí do Caldeirão do Galo, tinha granizo dentro da quadra e aí a Polícia Militar e os dirigentes das duas equipes e, claro, da Liga Nacional entenderam que não tinha a menor condição, a menor segurança para que esse jogo acontecesse ontem. Com isso, ele foi adiado e já foi remarcado. Acontece na semana que vem, no domingo também, às 5h30 da tarde, novamente lá em Erechim. O Jaraguá já viajou ontem à noite de volta aqui para o norte catarinense, fica durante essa semana, se prepara, continua os treinamentos e aí provavelmente na sexta-feira já viaja de volta para Erechim para esse jogo de volta. Lembrando que o Jaraguá tem a vantagem do empate no tempo normal, o Atlântico precisa vencer no tempo regulamentar para forçar a prorrogação. Na prorrogação, quem vencer carimba a classificação e o empate é do Atlântico de Erechim. Ainda bem não aconteceu nada com ninguém, né? Ninguém se machucou, mas os estragos materiais aí foram bastante grandes lá em Erechim. E quem falou depois, né, que o susto passou foi o supervisor, o Junai. Vamos ouvir. Fomos todos surpreendidos na hora do jogo com essa força da natureza, né? A chuva de granizo, foi bem assustador para quem estava no ginásio e não tinha condições alguma de ter segurança para a continuidade da partida. Então a Liga Nacional, junto com as equipes, decidiram por adiar o jogo. A partida foi remarcada para o próximo final de semana, para que todos que sofreram as avarias aí, os danos, a gente espera que tenham sido só materiais, que ninguém tenha se machucado, não tem relato nenhum de vítimas, e que isso possa se recuperar e que a gente possa, no próximo final de semana, voltar aqui para Erechim para fazer a segunda partida da semifinal. Tá aí, né? A outra semifinal, né? O segundo finalista, que deveria ser o segundo, vai ser o primeiro. Corinthians e Campo Mourão jogam na quinta-feira agora para a gente saber quem é o primeiro finalista da Liga Nacional e no domingo, Atlântico e Jaraguá. E hoje eu vou vindo para cá porque a gente teve rodada do Brasileirão e rodada bastante decisiva, com algumas coisas já se desenhando. Vou pedir para Edu colocar na tela 4 resultados que a gente destacou. O Botafogo vencendo o Grêmio por 3-2. Com esse resultado, o Botafogo se garantiu pelo menos na pré-Libertadores, então já garantiu a classificação aí na competição continental. Palmeiras empatou de novo com o Fluminense, 4º jogo consecutivo sem vitória do Palmeiras, que inclusive depois do jogo o Abel meio que desistiu aí do Brasileirão, disse que não dá mais porque o Flamengo venceu por 3-0 o Bragantino e pode ser campeão inclusive na próxima rodada quando enfrenta o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, então já está tudo se encaminhando aí para esse título do Flamengo, lembrando que final de semana tem final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, então esses dois times estarão aí em evidência nessa semana. E o Cruzeiro vencendo aí o Corinthians por 3-0. Cruzeiro que está a 2 pontos do Palmeiras, dependendo da combinação de resultados, pode inclusive ficar com o vice-campeonato no lugar do Alviverde Paulista. Agora a gente vai conferir os gols dessas e das outras partidas do fim de semana.
No Newton Santos, o Botafogo venceu o Grêmio por 3-2 e garantiu matematicamente um lugar na próxima Libertadores. Cuiabano e Arthur abriram 2-0 para os cariocas. O time gaúcho diminuiu com o André Henrique. Marçal fez o terceiro dos donos da casa. E Carlos Vinícius voltou a diminuir o placar para os visitantes, mas não evitou a derrota gremista. O Flamengo levou a melhor contra o Bragantino no Maracanã. O rubro-negro contou com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique, fechando a partida em 3-0. Na Vila Belmiro, São Paulo venceu o Juventude por 2-1. Bobadilha e Rigoni balançaram as redes para o tricolor paulista. Ferrarese, com gol contra, diminuiu para os visitantes. O Bahia venceu o Vasco por 1-0 na Arena Fonte Nova. O único gol da partida foi marcado por Eric Pulga aos 27 minutos do segundo tempo. Na Ilha do Retiro, o Vitória derrotou o Sport por 3-1. Gabriel Baralhas e Cantalapiedra fizeram 2-0 antes mesmo dos 10 minutos de jogo. Os pernambucanos descontaram com Pablo, mas Renato Kaiser anotou o terceiro e fechou o placar. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Corinthians com propriedade. Em noite inspirada de Caio Jorge, o atacante, destaque da partida, marcou 2 gols. E ainda deu uma assistência para o gol de Arroio, que deu os números finais à partida. A vitória garantiu o Cruzeiro na fase de grupos da Libertadores. Tá aí, né? Mais um time se garantindo na fase de grupo da Libertadores, então já está realmente tudo se encaminhando aí, porque esse final de semana tem decisão da Libertadores, mas o brasileiro também, a gente já pode vir aqui na quinta-feira para falar quem é o campeão. Vamos ver. Vamos ver. Semana tá só começando, Drica. Valeu e até amanhã. Boa tarde para você e para quem está em casa também.